Fala pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Gonçalves Velasco, eu sou cirurgião dentista, trabalho com cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e também com harmonização facial. E eu vou trazer um assunto muito interessante para vocês, que é sobre o envelhecimento. Talvez você já esteja careca de saber, careca de ouvir sobre o envelhecimento facial relacionado à harmonização facial. Mas eu vou tentar fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Por quê? A gente sabe que o nosso rosto, ele é formado por várias camadas, por vários planos, vários tecidos de propriedades diferentes e cada um desses tecidos são envelhecidos, né? Eles envelhecem de maneiras diferentes. A forma como um tecido de gordura envelhece é diferente da forma da pele envelhecer, que é diferente da forma das bases ósseas, por exemplo. E cada uma dessas alterações causa ou provoca algum aspecto diferente na hora do envelhecimento, né? Claro que a gente não consegue isolar completamente as causas e falar, o problema daqui foi a alteração óssea, o problema de lá foi de fato o posicionamento dos compartimentos de gordura, isso aí a gente não consegue. Mas a gente consegue ver evidências de cada uma desses blocos de envelhecimento para poder até orientar quais que seriam as melhores alternativas de tratamento para esse tipo de abordagem. Dito isso, vocês vão seguir, esse aqui é o primeiro vídeo de uma sequência de 4, que a gente vai falar sobre o envelhecimento em vários dos planos. A gente vai começar falando primeiro do envelhecimento das bases ósseas, vamos falar dos ligamentos de retenção facial, vamos falar dos compartimentos de gordura, vamos falar da pele e no final a gente vai dar um enfoque especial pela região periorbital, peribucal, que é uma área que envelhece demais e que é um dos principais pontos de queixa dos pacientes, né? O paciente sempre fala, eu quero resolver o meu bigode chinês. Bigode chinês é o envelhecimento peribucal. Muito bem. Na aula de agora, a gente vai falar especificamente sobre o envelhecimento ósseo. E antes da gente começar, eu quero fazer 2 convites para vocês. O primeiro convite é que no finalzinho de novembro, a gente vai fazer uma jornada para aqueles profissionais da saúde que trabalham com harmonização facial e que quer ter os melhores resultados nos pacientes com mais de 50 anos. Para isso, você pode se inscrever na nossa jornada. Ela tem vários benefícios, você entra no site e você vai ver que o site é esse aqui, ó, institutovelasco.com.br/expert, institutovelasco.com.br/expert. Lá você participa do nosso grupo, lá você vai ter um acesso a uma série de conteúdos extras que vai ajudar você a dominar realmente a técnica de harmonização facial em pacientes mais velhos. Perfeito, esse aqui é o primeiro convite. Segundo convite é que você pode participar da nossa plataforma de ensino. É uma plataforma também gratuita, focada para profissionais da saúde que trabalham com harmonização facial. Nesta plataforma você encontra mais de 200 aulas, você tem mais de 300 artigos para baixar, você tem uma série de TCCs dos nossos alunos publicados, tem muito material, tá? Muito material. É uma plataforma 100% gratuita, que desde que você trabalhe dentro da harmonização facial, não importa a sua profissão, é alguma coisa que pode ser muito útil para você, tá? Então você tem esse convite. Inclusive até o artigo que eu vou falar nessa aula também vai estar disponível lá na plataforma Play. Tá bom? É play.institutovelasco.com.br. Muito bem. Finalizado isso, vamos entrar direto no mérito do nosso trabalho, da nossa aula, que é focada no envelhecimento facial. Então eu vou pegar aqui um artigo que eu acho um artigo muito bacana por vários motivos, né? Este daqui, ó, do Mendelssohn. Ele é um artigo que simplesmente faz um descritivo das alterações das bases ósseas durante o processo de envelhecimento. É um artigo já clássico nesse assunto, ele é vastamente ilustrado, tem muitas ilustrações que eu vou usar aqui na aula, que ele mostra pontos de reabsorção e algumas alterações que acontecem. Eu peguei algumas imagens-chave para a gente poder discutir esse tema, porque vocês vão perceber que não existe uma alteração óssea muito geral, acontecem pontos de alteração óssea. E cada um desses pontos altera algum aspecto no momento do envelhecimento. E é isso que a gente vai falar. Vou começar falando primeiro pela região periorbitária. Num paciente mais jovem, usualmente a gente tem uma cavidade orbitária um pouquinho mais arredondada, um pouquinho menor.
Com o passar do tempo, começa a acontecer reabsorção, sobretudo neste canto superior medial, né, superior medial e inferior lateral. Então, esses são os dois pontos que acontecem maior alteração da margem óssea nesta região. Vamos pensar na consequência disso, né? Não adianta a gente falar, altera o osso. Mas beleza, o que isso responde de fato na hora da clínica? Vai responder de duas formas. Primeiro, com a perda de suporte deste compartimento de gordura intraconal dentro da cavidade orbitária, o que acaba acontecendo é que os ligamentos orbitários, eles também, graças à própria flacidez, a gente vai falar dos ligamentos numa próxima aula, mas graças à flacidez faz com que o globo ocular fique acomodado, pressionando o compartimento de gordura interno. E esse compartimento começa a ficar aparente nessa região aqui. Associado à frouxidão dos ligamentos e associado à perda de suporte ósseo exatamente nessa área lateral, o que acaba acontecendo? Forma-se uma bolsa no local, ou forma-se uma grande margem bem marcada, bem delimitada nesse local. Então a região do envelhecimento dos olhos ela é bem evidente por conta dessa alteração. A gente tem aqui ó, no esqueminha dá para ver, depois a gente vai voltar nessa imagem aqui, abordando cada um dos pontos, tá? Então veja só, maior reabsorção aqui, maior reabsorção aqui. Então normalmente no paciente jovem o globo, né, a cavidade orbitária ela é menorzinha e redondinha, aumenta a área e ela se transforma num formatinho um pouquinho mais quadrado. Aqui eu tenho um esqueminha mais delimitado, ó. A gente vê aqui um formatinho mais quadrado, não é tão redondo. Muito bem, perfeito. Outra área que também sofre uma alteração bem grande, eu vou pegar essa imagem mesmo de referência, é uma porção que muitas pessoas chamam de pré-maxila, que na prática isso aqui não é pré-maxila, tá? Pré-maxila é uma região que fica nesta região anterior e é uma estrutura que acontece quando a gente está fazendo na formação embrionária. Então, na prática, no adulto não existe mais pré-maxila. Existe a maxila anterior. Então, aqui a gente tem o osso maxilar, né? Então ele está dividido aqui é o osso zigomático, aqui é o osso maxilar, aqui a gente tem o processo frontal do maxilar, mas em essência todo esse osso, peraí que está muito risco aqui, né? Ó, todo esse osso aqui, ó, todo esse osso nesta região aqui é a maxila. Ó. Tudo isso daqui é a maxila. Inclusive a parte do assoalho de órbita. Na porção anterior desta maxila, acontece também a perda de uma altura, de um volume. Aqui é um aspecto muito interessante, porque a perda que acontece nesta região, e aqui a gente tem um esqueminha bem visual, né, também da ilustração desse mesmo artigo, a alteração que acontece nesta porção anterior aqui, ela provoca um envelhecimento e um reposicionamento da inserção muscular. Por quê? Bem nessa região abaixo da órbita, a gente tem deixa eu marcar aqui o forame, né? A gente tem um forame bem nesse pontinho. Em cima do forame a gente tem a margem inferior da órbita. Abaixo a gente tem a porção de pré-maxila. Aqui a gente tem uma musculatura chamada elevador do canto de boca e aqui a gente tem o elevador do lábio superior. Muito bem. Quando acontece a perda de volume aqui, a inserção dessa musculatura vai mais para trás. Com isso, faz com que toda esta região da porção anterior fique mais aprofundada com o envelhecimento. Quando aprofunda esta parte aqui do envelhecimento, começa a acontecer alterações nas camadas de gordura que elas se dobram de uma forma a ficar mais visíveis. Então, se você perceber, pacientes mais velhos ficam com o naso labial mais evidente. Uma das causas do naso labial mais evidente é a perda de suporte na porção da pré-maxila, por conta da reabsorção nesse local. Então, a base óssea nesta região altera a porção perioral. Olha só que interessante. Então, nesta perda aqui, altera toda a porção perioral. Muito bem. Vamos voltar na imagem? Tem uma outra estrutura aqui. Deixa eu apagar essa daqui. E vou... como é que eu apago isso? Aqui. Pronto, apaguei. Nesta região anterior, a gente já viu essa questão, né, da área da pré-maxila. E existe uma cavidade aqui,
que é a cavidade que está inserido o nosso nariz. Na verdade, o nariz está inserido numa cartilagem nessa área aqui e na porção lateral. Mas enfim, esta cavidade chama-se de abertura piriforme. Com o passar do tempo, a abertura piriforme, da mesma forma que acontece com a cavidade orbitária, a abertura piriforme ela se amplia. Aí, o que a gente vai ter de evidências nessa região? Vou pegar 2 exames aqui, 2 tomografias, que vai mostrar um aspecto bem interessante. Veja só. Esse ângulo piriforme aqui, com o passar do tempo, se vocês perceberem, olha, ele... Aqui vocês não estão enxergando, né? Aqui está. Então, este daqui é o ângulo piriforme, que é o ângulo formado pela porção lateral dessa cavidade piriforme. Né? Então, ele tem aqui isso aqui é o plano de Frankfurt, né? Seria um plano horizontal real. E a abertura piriforme seria o ângulo piriforme seria o ângulo formado entre o plano de Frankfurt e a base, a porção lateral da abertura piriforme. Se vocês observarem, no envelhecimento, este ângulo diminui. Ele está a 60 graus aqui no paciente mais jovem, 56 graus no paciente mais velho. Ele diminui da seguinte forma, ele faz com que o canto do nariz, a base da asa do nariz, ela vai um pouquinho mais para trás. Então, associado à perda que acontece na pré-maxila, como a gente já viu, se vocês observarem também este ângulo aqui, deixa eu tirar aqui, ó. Esse ângulo maxilar também diminui, né? Esse ângulo que é formado pela porção da maxila com o plano de Frankfurt, ele também diminui porque todo aquele conteúdo está indo para trás, até a base do nariz. Talvez, até uma situação anedótica, né? Você já deve ter ouvido falar que orelha e nariz não param de crescer. Né? Não é exatamente isso que acontece. Na verdade, o nariz para assim de crescer. O que acaba acontecendo é um espessamento dérmico e uma hipertrofia das glândulas sebáceas que dá a sensação do nariz aumentar. Então você pega pessoas mais idosas que têm um nariz maior, justamente por essa hipertrofia das glândulas sebáceas. Mas isso também é agravado pela percepção ou pela sensação de que, como a inserção nasal está mais para trás, o nariz está mais projetado, então dá a impressão que o nariz aumentou. Não é que ele aumentou, é que perdeu toda a porção periférica dele, né? Perdeu volume na porção periférica. Esta perda na porção periférica é exatamente isso que a gente está vendo. A abertura piriforme está indo um pouquinho mais para trás. Então o ângulo de reabsorção, aqui, a ponto de reabsorção, está indo para trás do nariz, dá a sensação de ser projetado. E além disso, ele também aumenta o tamanho dele, chegando a inverter a sua posição com o arco zigomático. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui essa segunda imagem daqui. Veja só. Nesta imagem de paciente jovem, aqui a linha vertical verdadeira, existe uma projeção da linha vertical verdadeira até a porção lateral da abertura piriforme e até a porção mais inferior do osso zigomático. Como toda esta região aqui vai alterar no envelhecimento, o que acaba acontecendo? O arco zigomático ele se eleva e a abertura piriforme abaixa um pouquinho. Então, como isso daqui, como essa porção lateral do zigomático, ela está se elevando, a abertura piriforme desce. Então é assim, a concentração óssea do paciente, não é o termo certo, mas acho que serve para ilustrar, a parte de concentração óssea do paciente fica mais acima, mais próximo da órbita. Toda essa região do terço médio, abaixo dessa parte mais óssea, diminui o seu volume, e daí o tecido todo começa a se reposicionar para trás, dando a sensação do paciente ter uma bochecha caída, porque ela perdeu suporte, aquilo lá se dobrou, e o nariz cresceu. Não é que cresceu, mas é porque teve uma alteração em base óssea nessa região. Tem também algumas alterações na região de mandíbula. Deixa eu pegar esta imagem aqui, ó. Na região de mandíbula. Tanto na porção anterior, como na porção do corpo dela. Então, na porção anterior, faz com que, associado também à perda dos compartimentos de gordura, diminuição dos compartimentos de gordura nesta região inferior, faz com que a área tenha mais marcas justamente no sulco mentual, né? Esse sulco que fica logo abaixo da região do queixo, né? Então existe o queixo, existe um sulco aqui, que é o sulco mentual. Esse sulco, com o passar dos anos, também começa a ficar mais evidente.
não tem também de uma forma anedótica, tá? Não entenda isso como sendo uma evidência, mas se você reparar, pacientes mais velhos também ficam com o queixo mais pontudinho. Por que o queixo está mais pontudo? É que ele cresceu e nasceu uma ponta? Não. É porque formou um vinco maior nesta região, justamente porque alterou a compartimentos de gordura no local e formou-se um vinco um pouquinho maior, justamente também associado também à perda óssea no local. Além disso, toda a região do jaw, que é essencialmente um compartimento de gordura que sofreu uma pitose, ele esconde uma alteração na base óssea, no contorno ósseo. Então, bem na região do jaw também acaba acontecendo uma alteração na margem óssea. Deixa eu pegar aqui a imagem. Nesta área aqui que vocês observam. Então, veja que a alteração óssea, ela interfere diretamente nos reflexos estéticos. A gente sempre pensa, é a pele que está velha, é a gordura que mudou de posição, é o ligamento que está frouxo. Não. Na verdade, o osso associado com tudo o resto, obviamente, reflete desta forma. E daí você deve se perguntar, beleza, sei o que acontece agora no envelhecimento dessa musculatura, dessa base óssea, mas e aí? Como é que eu trato o osso? A gente tem que fazer enxerto ósseo? Aí que vem uma questão muito, muito interessante para a gente abordar. É inviável, é impraticável a gente pensar em fazer uma reconstrução óssea nos pontos que sofreram uma alteração fisiológica. Existe uma técnica dentro da cirurgia plástica que de fato faz uma reposição do osso. Em vez de fazer um lift facial, faz um reposicionamento de tecidos perdidos usando próteses. Beleza, é uma área da cirurgia reconstrutiva que funciona muito bem. Mas para o dia a dia, né? Como que eu faço isso no consultório sem ter que fazer cirurgia plástica? Que, claro, nem todo paciente vai se submeter a algo do tipo. Existe uma abordagem muito interessante que são os preenchimentos faciais. A gente tem uma sensação errada, com uma pessoa que não tenha, com algum grau de desconhecimento, tem a sensação errada que os preenchedores faciais funcionam exclusivamente para preencher tecido mole, para substituir o tecido mole que foi alterado com o envelhecimento. Na prática, os preenchedores, claro, substituem o tecido mole que foram alterados, eles repõem aquele volume perdido, mas também pode funcionar para devolver volumes faciais que foram perdidos por conta da alteração óssea. Por que isso? Porque a gente pode fazer uma aplicação desse preenchedor justa ósseo, né? Ou logo supraperiósteo, logo acima daquela camada protetora do osso. Então a gente tem essas opções, a gente pode fazer superficial e a gente pode fazer profundo. Normalmente quando a gente faz uma abordagem profunda, a gente vai fazer a substituição, deixa eu pegar outra sequência de imagem aqui, a gente vai fazer uma substituição de volumes na região da face justamente nas áreas que tem maior perda. Então você vai fazer reconstruções nesse paciente justamente nas regiões que a gente tem maior perda. Se vocês olharem, esses pontos que eu demarquei são as áreas de maior perda e é justamente a área que uma das técnicas de preenchedor, que é uma técnica que eu acho sensacional, que ela é genial na sua abordagem, na sua forma de aplicação, é o MD Codes. Usar o MD Codes, não só o MD Codes clássico, número de pontinhos, é entender de fato o MD Codes, que você faz abordagens em vários planos. Então, dentro do MD Codes, ele tem alguns pontos que fazem exatamente a substituição, ou melhor, a devolução de volumes profundos. Então, por exemplo, todos os pontos nesta região lateral do olho e região inferior do olho, eles são desenhados para substituir, ou melhor, para compensar é a palavra certa, para compensar aquela alteração que acontece aqui nesta região lateral da órbita. Perfeito, ótimo. A gente tem também aqui no MD Codes pontos, por exemplo, do ângulo de mandíbula, que é uma das áreas que também sofre alteração, aqui eu não tenho desenho, mas é uma das áreas que também sofre alteração com o passar do tempo, porque você deixa de ter a evidência da mandíbula com o passar do tempo, ou seja, é alteração de base óssea. A gente tem ainda todos os pontos CK1, CK2 e CK3, que é justamente para compensar a alteração no terço médio, que é justamente aquela porção anterior da maxila que a gente perdeu. Então você marca, você dá suporte para a região de arco zigomático, da região do zigomático, da região da maxila anterior. São suportes. Alguns desses pontos profundos, outros desses pontos superficiais. Por exemplo, CK1 vai ser um ponto de base óssea.
O CK3 eu tenho pontos de base óssea e eu tenho pontos superficiais. Então eu compenso a perda óssea e compenso a perda superficial. Na região de mento ou na região de mandíbula, veja, a gente refaz o contorno justamente na área que eu tive perdas aqui, ó. Deixa eu voltar esse desenho nesta região aqui, ó. Esse aqui, ó. A gente vai ter pontos para substituir, para demarcar, para reaplicar nesta área aqui. Então, eu acho muito inteligente a abordagem do MD Codes, mas ele é muito além dos pontos. Ele não é simplesmente, aplica tanto no ponto X e você resolveu o problema. Não resolveu. Tem todo um envolvimento para entender a técnica do MD Codes. Ele vai ter abordagens também profundas, por exemplo, no nasolabial. Não tem alteração no piriforme? No nasolabial, o primeiro ponto no nasolabial, ele é feito em base óssea, para projetar um pouquinho o osso. Então, é muito inteligente. Então, como que a gente resolve alterações ósseas no envelhecimento? Também com preenchedor. Poxa, preenchedor? Pois é, preenchedor. Normalmente, como eu disse, a visão que as pessoas, a maior parte das pessoas e muitos profissionais têm é que preenchimento é só tecido mole, só substitui tecido mole. Não é. Preenchimento, ele tem uma parte tem uma área do preenchimento que é de base óssea e é o que a gente acaba falando em contorno facial, que é um dos conceitos do próprio MD Codes. Têmpora, malar, ângulo de mandíbula, mento e um pouquinho do nasolabial profundo são pontos de base, são pontos de contorno. Ainda que o nasolabial não seja exatamente de contorno, eu particularmente concordo, ainda marco ele como um ponto de contorno. Todo o resto é um ponto de preenchimento, de refinamento. Então, olha que interessante, é uma abordagem muito bacana e muito inteligente, que consegue fazer a compensação dessas perdas ósseas. Mas você tem que entender como é que faz esse processo. Agora, vou deixar 2 recadinhos e um convite para vocês. Novamente, fazer o convite para que você participe das nossas redes sociais. Se você está aqui no YouTube, se inscreve, se não vai, clica aí no botãozinho de inscrição, deixa seu joinha, deixa seu dislike. Coloca seu comentário, que é muito importante até para alavancar, impulsionar esse vídeo, se você gostou desse conteúdo. Fora isso, tem o nosso evento no Expert 50+, então vai lá, institutovelasco.com.br/Expert50+, e lá na descrição desse vídeo eu vou convidar você a conhecer o nosso curso de MD Codes. Mas você está vendendo o curso? Não, eu estou fazendo uma divulgação científica aqui. Se você quiser entender de fato o MD Codes, tenha certeza que o curso que nós oferecemos é 100% completo. Você vai conseguir entender de ponta a ponta, tá bom? Por enquanto é só. É isso aí. Tchau. Até a próxima.